Então, boa noite. Agora nós vamos dar início, né, à nossa matéria submissão e autoridade. Hoje, a parte que nós vamos entender um pouco sobre a parte que fala, que nos ensina sobre a rejeição, de onde surgiu a rejeição. Porque uma pessoa que não é submissa ao Senhor, que não é submissa à palavra, é uma pessoa que age com rejeição. Então, a insubmissão, ela surgiu lá na rejeição. E a rejeição surgiu quando o homem começou a recusar, a não aceitar a palavra, a ignorar a palavra e começou a fazer por si e não de acordo com o que a palavra nos ensina. Então, a origem da rebeldia, ela está na rejeição da palavra. O Paulo, ele, pelo Espírito, ele até elogia os Tessalonicenses, porque eles tinham se tornado uma igreja modelo para aquele tempo, né? Eles eram uma igreja modelo para as demais igrejas naquele tempo. Porque pela maneira como eles recebiam a palavra. Então, eles recebiam com amor, com acolhimento, com o coração quebrantado. Só que no mesmo livro de Tessalonicenses, isso em Tessalonicenses 1, Paulo fala isso. No mesmo livro de Tessalonicenses, lá no capítulo 5, Paulo já exorta a igreja falando sobre a insubmissão, que eles estavam, que tinham irmãos que estavam, se tornaram insubmissos. Então, a gente vê que no decorrer do período do relacionamento que Paulo teve, né, do período que ele viveu com a igreja de Tessalonicenses, começou essa questão da rejeição da palavra, que a igreja, que era um modelo, deixou de ser esse modelo por esse período de rejeição. Então, a gente pode ver o seguinte, que mesmo a pessoa estando alinhada num ambiente, numa igreja, vamos colocar uma igreja, igual nós somos uma igreja aqui, a pessoa pode não receber a palavra e se tornar insubmisso, se tornar insubordinado, se tornar desanimado e até mesmo fraco na fé, porque ela não recebe, mesmo estando no mesmo ambiente que outros recebem, ela não receber. Aí, lá em Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, deixa eu aceitar isso aqui, que eu vou ler esse versículo para nós. Ele fala assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Nesse versículo, ele usa a expressão tendo recebido a palavra que de nós ouviste, ou seja, alguém estava falando a palavra para eles. Aí eles acolheram, não como sendo de homens, mas como sendo de Deus. Então, eles receberam a palavra, provavelmente, vamos colocar que Paulo falou para eles, mas eles receberam não como Paulo estava falando, mas sim como Deus estava falando com eles. E outro ponto é que a palavra estava operando eficazmente com aqueles que creram, com os que criam na palavra. Então, a causa da verdadeira insubordinação é a rejeição à palavra de Deus, que é ministrada por homens e por mulheres. Eu acredito que é quem Deus unge para isso, escolhe para isso, porque Deus pode virar para qualquer um de nós e falar: você vai pregar em tal lugar, né? Você vai ensinar a palavra, você vai falar de Jesus. Nós temos o ID, né, que é de pregar o evangelho,
Então, essas pessoas que vivem na insubordinação, que vivem nessa situação de ficarem desanimados, com fracassos na fé, é porque elas não recebem a palavra como sendo de Deus e não obedecem essa palavra, né? Elas rejeitam. Aí nós vamos fazer uma comparação desse versículo de 1 Tessalonicenses 2,13 com o versículo de Tiago 1,21, que fala o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí aqui Tiago fala que é para a gente receber a palavra com mansidão, né? Quando a gente junta esses dois versículos, nós vemos que o que faltou para alguns dos tessalonicenses foi exatamente a humildade e a mansidão para acolher a palavra ministrada como sendo de Deus. E a expressão salvar a vossa alma, ela tem o mesmo sentido da palavra que foi citada por Paulo lá em Romanos 2,12, que ele fala assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isto é, salvar a alma, refrigerar a alma ou renovar a mente, elas são expressões sinônimas. Então, vamos ler aqui Romanos 12,2, que fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui, se a gente quer experimentar a vontade de Deus para a nossa vida, nós temos que ter uma mente renovada pela palavra de Deus. Se a gente não tiver uma mente renovada, não acolher a palavra no nosso coração, com humildade, com mansidão, a nossa mente não vai ser renovada, a gente não vai viver a vontade de Deus para a nossa vida. Fala comigo. Aí, nós vamos passar agora outro ponto que causa a insubmissão, outra questão, é o amor ao mundo. Né? Vou ler 1 João, depois a gente fala sobre 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nesse texto, João, ele mostra que ou a gente ama Deus, e seremos subordinados a Ele, ou a gente ama o sistema do mundo, que o sistema do mundo visa satisfazer só os nossos próprios desejos e anseios. Não é possível viver as duas realidades. Que o amor do mundo, a pessoa que ama o mundo, ela tem essas três coisas na vida, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Se nós prestarmos atenção no que a Bíblia chama de amor ao mundo, é, na verdade, uma busca desenfreada pela autossatisfação. A pessoa quer se autossatisfazer o tempo todo, só importa ela não vai viver as coisas do reino, porque as coisas do céu o Cristo, você morre, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se você decide viver com Cristo, a missão de Cristo que ele tem para você, ser submisso a ele, você não vai conseguir viver as coisas do mundo. É contrário, né?
Quando o ego, os desejos mundanos e a soberba determinam as ações, é impossível agradar a Deus. Então, se a gente quer agradar a Deus, a gente não vai ter esse tipo de sentimento de amor ao mundo. Agora, onde existe a humildade para se submeter à vontade de Deus, existe a garantia de nunca perecer, mas permanecer para sempre. Então, se nós estamos submetidos à vontade de Deus, nós não vamos perecer. Nós vamos permanecer para sempre com Ele na eternidade. Reinando lá na eternidade com Ele. Muitas pedras na coroa, andando pelas ruas de ouro tranquilamente. Nós precisamos sempre estar atentos a uma coisa que a gente vem falando muito aqui, o que motiva as nossas ações. Porque existem ações piedosas, as ações piedosas elas não vão mascarar intenções egoístas. Então, se você é uma pessoa piedosa, quem tiver a intenção egoísta, quem for egoísta, ele não vai ficar próximo a você, é meio que você vai separando, porque você já não, a pessoa que ela é egoísta, que ela só pensa nela, como que ela vai viver com uma pessoa que é piedosa? Ela não vai conseguir. Aí nós que somos filhos de Deus, nós não podemos esperar ver o poder de Deus manifesto na nossa vida, sem usar a fé para satisfazer a vontade de Deus para nós, né? Olha só, eu vou ler Tiago 4, 2, 3, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Cobiçais e nada tens, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então, muitas pessoas, pelo que fala aqui na Bíblia, eles pedem e não têm, porque é para esbanjar para o próprio prazer. Hoje eu entendo que tudo que é nosso é para servir, tudo que nós temos é para servir de alguma forma o reino, de alguma forma vai impactar as pessoas. O que nós temos e o que nós somos, não se fala que nós somos Cristo aqui na Terra. E essa questão de a gente abdicar desse amor ao mundo, às coisas da carne, e viver para Cristo, você estar completamente na contramão do que as pessoas têm feito. Então, assim, você tem que estar muito com Jesus, sabe? Muito na obediência à palavra. Você tem que estar com muita intimidade com o Senhor, para você sustentar essa questão de eu não amo o mundo, eu não vou fazer o que o mundo quer, eu vou fazer o que o Senhor quer. Acontece muito comigo, as pessoas me dão altas ideias de coisa, do que fazer, de negócios, de não sei o quê. Elas começam a falar, gente, me cansa. Aí nas primeiras 5 palavras eu já me perdi, não faço ideia do que estão falando, eu já estou viajando em outra coisa, pensando lá no céu, pensando em Jesus, me perco. Por quê? Não me interessa. A mãe de uma amiga minha, ela virou para a amiga dela, porque ela já não fala mais comigo porque não tem a resposta que agrada. Virou para a minha amiga e falou assim, não sei por que a Denise não vai para os Estados Unidos, gente. Ela tem a família dela lá, ela tem tanto amigo, por que ela não mora lá? Aí minha amiga virou para ela e falou assim, eu vou te falar pela última vez, porque Jesus não mandou ela ir morar lá. Então, é assim que funciona. Quando as pessoas vêm, mas porque, gente, mas você tem que ir fazer isso, fazer aquilo. Não, eu não tenho que fazer nada se Jesus não mandar. Aí você tem que segurar
o que eu falo? Você realmente abrir mão e ser submisso a Cristo, porque você vai receber, você vai ser cobrado, você vai ser julgado, vão falar que você está fracassado, que você não reage, que você não faz isso, não faz aquilo. As pessoas não entendem que nós estamos vivendo uma vida para a eternidade. O que vai acontecer aqui é muito pouquinho para uma eternidade com o Senhor. Então, se eu decidir agora não ser submissa à autoridade de Cristo, de Deus na minha vida, como que eu vou viver na eternidade sendo Ele a autoridade maior e eu submissa a Ele, fazendo o que Ele nos direcionar para fazer lá na eternidade? E aqui, a nossa vida lá na eternidade vai ser uma consequência da vida aqui. Então, eu tenho que estar, eu entendo que eu tenho que estar submissa a tudo que Ele falar comigo. Olha uma coisa que aconteceu hoje, muito engraçada. Eu despachei Maria para a escola, que ela dormiu aqui, a mãe dela está viajando. E eu estava exausta. Eu trabalhei muito essa semana, até falei com a Rê, muito. Aí eu falei assim, não vou levantar agora. Eu só despachei Maria e falei, não, eu vou dormir de novo. Aí acordei um pouco tarde e falei assim, mas a casa eu tenho que arrumar. Fui arrumar a casa. E geralmente, gente, eu começo na sala, venho para o meu quarto, venho aqui para o ateliê, vou até chegar na cozinha. Aí hoje me veio na cabeça. Me veio na cabeça, não, eu nem pensei. Eu fui lá e arrumei meu quarto primeiro. Troquei roupa de cama, tirei as coisas do lugar, limpei, arretei e tal, deixei a cama lá arrumadinha, tudo limpinho. Maria chegou da escola na hora que eu acabei de arrumar o quarto. Fui pegar ela quando a mãe dela não tá aí, ela veio de Topic, desci, peguei ela. Aí eu fui terminar, fazer o almoço. Ela almoçou e deitou no quarto e dormiu a tarde toda. Aí eu fui arrumar a sala, arrumar o ateliê, arrumar o resto da casa. Aí na hora que eu estava arrumando a sala, terminando, me veio assim, tá vendo como é bom deixar o Espírito Santo nos guiar em todas as coisas? Porque se eu tivesse arrumado a sala primeiro, eu ia ter que arrumar o quarto e ela dormindo. E vocês não têm noção do que é essa menina quando ela quer dormir. E ela só dorme lá no meu quarto. Ela faz uma confusão. Aí ela ia me estressar. Porque ela começa a chorar e reclamar da vida. E vai reclamando e chora e quer dormir. O que aconteceu? Eu entendi a direção. O Espírito Santo de Deus, ele nos direciona em cada detalhe. Gente, até o que você vai cozinhar, a Maria está aí cozinhando. Maria, o Espírito Santo vai te entregar cada receita, cada composição de tempero que você não tem noção do que vai ser essa comida sua. Que ele vai fazer com você nessa cozinha. E eu te falo, ele me falando isso aqui, eu te falo por experiência própria. Eu comecei a trabalhar com comida sem glúten, sem leite, porque eu não podia comer. Você não tem noção dos bolos, dos pães que eu fazia. Eu nunca tive noção, nunca tinha feito. E eu ia para a cozinha e ele falava assim, ó, vai colocando. E eu só colocava, misturava e punha no forno. E não teve uma pessoa nessa vida que achou um defeito em nada que eu fiz. Porque eu sei que não foi. Eu falo, vocês sabem que não foi eu que fiz. Eu só era a mãozinha lá. Porque aí as pessoas começaram. Até hoje tem gente perguntando, você dá curso? Não. Eu falei, não, gente, ainda não. Eu não consegui me organizar para isso, não. Porque se pedir para eu falar sobre a farinha hoje, eu não sei. É ele que fazia para mim. Gente, era uma coisa assim, extraordinária o que ele vai fazer. E o que eu vivo aqui no ateliê. Eu sento ali na minha mesinha, na minha bancada e falo assim, Espírito Santo, eu não tenho ideia. Pode começar a fazer. E ele vai fazendo. Ele vai me mostrando. Gente, e eu sei que não sou eu.
plena certeza, convicção. Até porque, humanamente, eu não iria dar conta do tanto de trabalho que eu faço. E eu faço só... As pessoas, quando mandam mensagem, eu sempre falo, vou te mandar o catálogo do nosso ateliê, nós vamos fazer, nós conseguimos. Por quê? Por que eu uso nós? Porque é o Espírito Santo comigo, não sou eu só. Eu, ser humano, sou sozinha, mas eu tenho ele fazendo tudo aqui. E assim vai ser aí com você. Um sucesso, uma coisa assim, extraordinária. Ninguém precisa nem entender, mas você vai saber. E cada tempero que a gente falar para colocar, cada temperatura, cada mistura, só fazer. Só fazer, porque ele tem a receita perfeita. Ele tem a direção perfeita para você. Agora vamos... Ai, perdi, gente, peraí. Vamos falar um pouquinho de humildade e submissão, que a falta de humildade, na verdade, é uma das principais razões dos problemas relacionados à questão de autoridade e submissão. Porque a pessoa que ela não tem humildade, ela é orgulhosa, não é? Aí quem tem orgulho não vai aceitar a direção, não vai aceitar a autoridade do outro, não vai ser submissa ao outro. Gente, como que por exemplo, uma pessoa te xinga aí, arruma uma confusão com você. Como que uma pessoa orgulhosa que não errou vai chegar e vai ir na pessoa e falar que você me perdoa por ter feito alguma coisa que causou esse atrito? Não vai, porque ela não errou. Agora, nós que temos a humildade, que não temos esse orgulho, nós vamos chegar e vamos falar assim, você me perdoa, né? Isso que aconteceu, desculpa. Quando a pessoa vier no trânsito, você vai falar assim, desculpa, eu não prestei atenção aqui. Às vezes eu estou indo, os carros vêm, aquela confusão, eu falo, perdão, desculpa. Às vezes a pessoa vem e me esbarra na rua. Aí eu falo, perdão. Gente, isso não dói nada. Para quem não é orgulhoso. É você fazendo o possível para estar bem com os seus irmãos, como a Bíblia fala. O que é para a gente fazer o que é possível para estarmos bem com todos, né? Então, existe na Bíblia, a Bíblia fala sobre a exaltação e a humilhação. Vamos ver Mateus 23, 12, que fala assim, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, é simples, é só a gente não se exaltar, a gente se manter humilde. Gente, humilde não é bobo, humilde não é as pessoas montarem em cima de você. Deixa eu aceitar aqui. Submissão não é você ser tapete para ninguém pisar. Hoje nós entendemos que a submissão é você cumprir a missão de Cristo. É você ser humilde o suficiente, ter um coração tão quebrantado que você vai aceitar a direção de Cristo para a sua vida. Se Cristo mandar você sair de um emprego que você ganha muito dinheiro e morar lá numa cidadezinha do interior, ganhando menos, mas fazendo o que ele te pediu para fazer, é isso. E eu tenho tanta convicção, de que Deus não vai mandar a gente fazer uma coisa que vai nos causar dano, que ele não vai nos amparar, que ele não vai nos sustentar. Porque se ele fizesse isso, ele vai de contra a palavra dele. E ele não vai de contra a palavra, de contra o que está na Bíblia. Né? A palavra dele vai se cumprir. E ele cumpre a palavra dele na íntegra. Né? Agora, nós vamos falar o seguinte. Um detalhe, que não importa a posição que a gente esteja, se a nossa busca é pela exaltação baseada em orgulho, soberba ou concupiscências, o resultado será a humilhação. Então,
Quando você sentir, é uma coisa que eu comecei a perceber comigo, tá? Eu vou falar para vocês que isso aconteceu comigo. Quando eu gosto de falar os meus testemunhos, né? Eu não me sinto humilhada em momento nenhum da minha vida. Não tem assim, quando alguém está falando, nossa, me senti humilhada. Alguém criticou, se sentiu humilhada, sabe? Alguém põe defeito, nossa, seu cabelo tá não sei o quê. Gente, eu não ligo. Eu falo, um dia eu estava conversando com um amigo meu, ele contando um caso lá do primo dele, aí um outro amigo nosso ouviu e falou assim, mas ele gosta de humilhar as pessoas, não sei o quê. Aí eu falei assim, ele falou assim, mas você conseguiu? Eu falei, não, eu não me sinto humilhada por ninguém, porque eu não estou buscando a minha exaltação, tá? Foi um processo, tá? Foi um processo, assim, de ser pegada e destruída, assim. O vasinho de barro quebrou todinho, tá? Para ser refeito. Mas não importa o que as pessoas falam, não importa. Eu não me sinto humilhada, eu não me sinto ofendida, eu não sinto que as pessoas fazem bullying comigo. Quando as pessoas perguntam assim, mas você já sofreu bullying? Eu falo, não. Não, porque não importa. Eu estou aqui para promover o reino, eu estou aqui para ser Jesus para as pessoas. E não, o que o outro falar, mas é porque essa soberba não me pertence, essa concupiscência não me pertence, esse orgulho não me pertence. Então, quando você não tem isso, você não vai se sentir humilhado. Agora, se uma situação, a pessoa foi constrangedora, a pessoa ofendeu muito, eu simplesmente me afasto. Eu vou para minha casa, ficar na minha casa, pronto. Mas não é aquela questão de se sentir humilhado, ofendido, e sofrer, e chorar, e espraguejar com a pessoa. Não, isso não é nosso. Isso não pertence aos filhos de Deus que andam em submissão e autoridade. E nós, quando estivermos na posição de autoridade, nós também não vamos fazer isso com as pessoas. Nós não vamos denegrir, nós não vamos ofender, nós não vamos machucá-las. Nós vamos falar com amor, com mansidão, com domínio próprio, com tranquilidade. Nós vamos ouvir. A gente tem 2 ouvidos e uma boca exatamente para isso, prestar atenção no que a pessoa está falando. E pronto. Isso traz paz para a gente. Uma paz muito grande, porque você não vive mais com atrito com ninguém. A vida da gente não fica uma vida movimentada nesse sentido, sabe? Tem gente que vai achar que fica até uma vida sem graça. Mas é a vida de Jesus. É a vida que ele viveu. Ele foi humilhado. Gente, imagina que aqueles fariseus não falavam quando Jesus passava. Eles conseguem, passa assim pela cabeça, o que aqueles homens não falavam antes da cruz, mas falavam tanto que chegaram até a crucificação dele. Porque vai falando, vai falando, vai falando, aquilo vai crescendo, vai se tornando uma verdade. E ele estava lá, submisso ao Pai e usando a autoridade, curando enfermos, libertando os cativos, expulsando demônios, amando as pessoas. Ele tinha ciência da missão dele. Ele sabia que ele veio, porque ele obedecia ao Pai. Então, quando você tem ciência do seu propósito, do que por que você veio, você vai se submeter ao que o Pai tem para você e vai andar na autoridade que ele tem para você. E vai cumprir o seu chamado. Se o chamado for ser crucificado como Jesus, para você vai estar tudo bem. Porque isso aqui é só o corpo. O seu espírito e a sua alma estão com ele, em paz, tranquilos. Deixa eu ler Provérbios 25, 27 aqui. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Então,
uma coisa que eu aprendi também foi isso. Não busque honra de ninguém. As pessoas te honram porque elas sentem o coração de te honrar. Eu, na denominação antiga que eu participava, os pastores queriam ser honrados o tempo todo. Eles falavam isso, eles buscavam na honra. Gente, que eu tinha... Eu comecei a ter problema com a honra, sabe? Aí eu saí de lá e o Senhor foi trazendo a clareza para o meu coração, o Espírito Santo foi trabalhando comigo. E hoje eu posso dizer que eu tenho um prazer de honrar as pessoas. Imenso. É um prazer meu mesmo, né? Não é porque Jesus manda, não. É uma coisa que eu gosto de fazer com o meu coração, de honrar as pessoas. E eu escuto muito o louvor do Marco Barrentos, em espanhol, tá? Ele é da Guatemala. Ai, os louvores dele. E ele fala sobre honra e glória. Ai, que lindo. Quando ele fala toda honra seja dada a Deus, toda glória é de Deus, todo louvor é para Deus. Então, assim, quando você honra um irmão aqui nessa terra, você está honrando a Deus também. Quando você honra seu pai, sua mãe. Ontem, gente, ontem eu queria, assim, uma cama e uma outra cama, sabe? Cama e cama, porque foi a semana. O dia que eu trabalhei até mais cedo essa semana foi no sábado até 8 da noite. Os outros dias foram até 10, 11 horas da noite. Teve dia de eu dormir 3 da manhã, tá? Aí, ontem, tudo que eu queria era cama e cama e cama e fazer minhas unhas, que estavam horríveis. Eu gosto de fazer minhas unhas. E estavam enormes, ruim, estava grande, eu não gosto de unha grande, eu precisava. Mas aí o que eu fui fazer? Fazer almoço aqui em casa. Que estava muito bom lá. Eu vi aqui, ó, estava uma delícia. Eu levantei, a gente coloriu o Bob Goods, brincando, eu, minha irmã e a Maria. Aqueles livrinhos de colorir, Maria ficou brincando. E nós, depois eu fui fazer almoço. A minha irmã trouxe sobremesa, a gente almoçou, honramos nossa mãe. E depois a gente ajeitou tudo e foi descansar. Gente, é isso. Eu honrei ela ontem servindo ela no Dia das Mães, mas se fosse, né, como eu faço também em outros dias. É isso. É você, a honra aos pais, é você aceitar eles como eles são, do jeito que eles são. Tem pessoas que querem mudar os pais, que querem. As pessoas falam comigo assim, Denise, mas você não fala com sua mãe fica na rua, fica lá na padaria, e sai todo dia. Eu falo assim, gente, não, isso é ela. Eu oro por ela, mas é ela. Eu não posso querer mudar as pessoas, honrar as pessoas, eu aceito elas como elas são. Aí eu decido se eu vou conviver com elas ou não, mas honrar é você aceitar do jeito que elas são. E fazer o que o Senhor te pediu para fazer por elas. É. A Maria está aqui me contando que ela orou para a avó dela vir embora. Você falou, né? Que a avó dela fez uma cirurgia na cabeça. Aí ela quer que a avó dela já venha embora. E vai vir, em nome de Jesus, está no estado de Belo Horizonte. Aí tem um tópico aqui, vai ser esse tópico e a gente vai encerrar por hoje pós horário. Que é: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre nós, seres humanos? Tiago 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? A maior razão das confusões que há em nosso meio deve-se ao fato de que muitos cristãos, líderes e liderados, não se dispõem a serem humildes. É aquela guerra de... Isso aqui não é só nas denominações, não é só no convívio, é numa questão
ampla, global, mundial, de países, de nações. As nações, elas não têm a humildade de deixar o outro ser o que ele quer, de comandar o que ele quiser. Elas vão entrando ali, né? Esse orgulho, essa soberania, eu que tenho que ser o soberano, eu que tenho que mandar em tudo, eu que sou o máximo do máximo, e isso vai causando guerras, vai causando contendas, discussões, brigas, desentendimentos e muitos problemas, né, gente? Tem pessoas que perdem a vida por causa disso, por causa de orgulho, por causa de bobeira, assim, você vê, assim, gente, a pessoa pagou para morrer, tipo assim, mas é por causa disso, as pessoas têm um orgulho, as pessoas amam os prazeres do mundo. Eu quero ler para nós, vai dar tempo, eu quero ler Tiago 3, do 13 ao 18. Ó, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glories disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. É lindo isso aqui, né? Mas vamos ver o verso 13. Sábio, inteligente, mostre com procedimentos, não com palavras. Tem um estudozinho aqui explicando cada vez. O verso 14. Tem inveja, amargura, sentimento de separatista? Não se gabe de qualquer suposta genialidade. Qualquer sabedoria, o verso 15, qualquer sabedoria ou inteligência que me leva a ter inveja e sentimento de divisão é, na verdade, uma sabedoria terrena, carnal, animal e diabólica. Então, assim, se você tem uma sabedoria ou uma inteligência que leva a qualquer sentimento ruim, eu não vou, eu tenho que sair desse convívio aqui. Por exemplo, nós estamos aqui, o nosso grupo maravilhoso da graça, um aprendendo com o outro, um orando pelo outro, um sendo suporte para o outro. Aí, de repente, eu começo, tá? Repreendido em nome de Jesus, não, é só um exemplo, tá? Eu começo a achar que eu sou mais sábia, que eu tenho mais inteligência que vocês, que alguém, não, já não dá. Aí começa a separação. Aí, nessa separação, acaba vindo mais gente, porque você fala com um, fala com o outro, aí o outro começa. Aí pronto, acabou. O reino dividido, ele não subsiste. Entende? Isso é diabólico. Isso é da carne, isso é do inferno, essa divisão. E de uma pessoa achar que é melhor, que é superior ao outro. Gente, eu lembro de um senhorzinho lá da roça lá que vocês foram. Ele morava lá perto, o senhor Antônio. Ele não sabia, eu acho que ele não sabia ler, tá? Ele já era muito velhinho quando eu era criança lá. Ele já tinha um cabelinho todo branquinho, todo velhinho. Mas ele conhecia a Bíblia de capa a capa, gente. Ele falava a Bíblia com a gente. Ele era da religião católica, né? Mas ele sabia a Bíblia. Que senhorzinho bom, que senhorzinho bacana. Ele era tão amável. Hoje, se eu tivesse a oportunidade, né, ele não está mais aqui, eu teria o maior prazer do mundo de ir lá sentar e ficar conversando com o São Antônio para saber as coisas que ele falava. Se naquela época que eu era criança, adolescente, ele falava
Sabe? Porque ele ouvia a Bíblia e entendia a Bíblia e falava a Bíblia. Ele não lia, pegava assim e lia. Incrível. Então é isso, é a gente ter. Já pensou? Ah, eu não vou ficar ali com o Santo Antônio, sabe nem ler, vai saber o que da Bíblia. Entende? Isso seria uma coisa muito diabólica. Eu amo sentar com os velhinhos aqui e ficar conversando. Maria Eduarda também, gente. Ah lá, ela adora. A minha vizinha aqui de 88 anos, ela vai lá visitar. Ela fez festa aqui em casa, no dia do aniversário, para a dona Isa poder vir, porque a dona Isa não ia lá no salão de festa, né? Ela fez, a dona Isa veio, saiu, veio cá, para cantar parabéns para ela. A dona Isa passou mal, ela foi lá orar para a dona Isa. E ela é assim, ela fica sabendo que a dona Isa. Sabe que a dona Isa melhorou? Ela fica preocupada, ela fica cuidando. Aí elas são super amigas. E assim ela é com os outros, com os avós. Gente, é aquela sabedoria, é a humildade da sabedoria que a gente encontra nessas pessoas. Sabe? Então, se a gente entrar nessa de que a gente sabe mais, acabou. A gente entrar nessa de que não gosto nem de pensar, acabou. Aí a humildade vai embora, aí acabou. Né? O verso 16 fala que se há muita confusão, o povo está dividido em seu coração. É onde, gente, a passagem na Bíblia que fala para a gente guardar o nosso coração. É porque essas coisas, elas vão todas para o nosso coração. Que é onde a gente recebe, onde o Espírito, eu falo que é onde o Espírito Santo mora em nós. Aí vai para lá tomar o lugar dele. Essas coisas ruins aí do mundo. O verso 17 fala assim: a verdadeira sabedoria, pura, pacífica, clemente, tolerante, tratável, misericordiosa, sem partidarismo, sem fingimento e transparente. Essa é a verdadeira sabedoria. Sabe uma coisa que eu vou falar? Ele nem é cristão, né, gente? É um exemplo aqui. Mas eu penso muito nisso. Gandhi. Eu já vi o filme da vida do Gandhi, 3 horas de filme, muito lento, eu já dormi várias vezes, é uma luta para ver, tá? Há muito tempo atrás. Gente, tem uma cena que estão lá todos, o povo lá que era escravo, né, na Índia, e vem um guarda lá, um cara lá da autoridade, e pergunta para ele umas coisas lá, e ele não fala. O cara bate no rosto dele, ele vira, o cara bate de novo e ele se mantém tranquilo, tranquilo. Aí as pessoas começam a questionar ele, por que ele não faz nada, por que ele tal. E ele fala, né? Fica na dele. Hoje, você pode perguntar para qualquer pessoa, quem é Gandhi? Ele vai saber. Você sabe o Gandhi? Vai saber. Todo mundo vai saber. Pode não conhecer a história toda, não saber, não ser adepto da religião dele, mas sabe que ele é. Alguém sabe o nome de alguma pessoa que bateu nele? Não. A gente não sabe. Então, é a pessoa que tem um legado para deixar, que tem uma missão para cumprir em Jesus, ela vai ser uma pessoa que todos vão conhecer ela, vão saber, ela vai ter uma história. E a primeira coisa que eles vão falar, nossa, a Renata era tão mansa. Nossa, ela era uma pessoa tão bacana. É isso. Porque isso, esse é um atributo que nos acompanha. Né? Essa sabedoria de se manter calmo, tolerante, pacífico, de se manter em paz em meio à guerra, em meio à tribulação. O verso 18 fala que as sementes do que é certo só serão devidamente plantadas em um clima de paz, e os que promovem a paz são os que comerão dos seus frutos. Então, se eu semeio paz, eu vou colher paz. Né? Aí, tem Tiago 4,10. Eu vou falar só sobre os versos, eu não vou ler tudo, porque senão a gente não vai conseguir encerrar. Só esse trechinho. Que no verso Tiago 4, do 1 ao 10.
Ele fala assim: há guerras, há contendas, há interesses pessoais separatistas envolvidos. Se há guerra e há contenda, é porque tem alguém com interesse pessoal envolvido. A pessoa está querendo algo que é dela, para ela. A inveja, fofoca, intriga, não pode receber o melhor de Deus vivendo assim. Uma pessoa que vive em fofocas e intrigas não vai viver o melhor de Deus. Orações carnais e egoístas não são atendidas. Isso é o verso 3 de Tiago 4. O verso 4. A deslealdade para com Deus é aceitar os padrões de comportamento do mundo como normais. Por que nós não aceitamos esse padrão do mundo como normal? Nós não aceitamos e nós não fazemos isso. A forma, eu não preciso brigar, fazer escândalo, falar que vai todo mundo para o inferno, nada disso. Eu não vou seguir o comportamento. Eu não vou fazer o que o mundo faz, eu vou fazer diferente. Gente, eu vi uma igreja que eles fizeram, eu conheço a pastora lá, ela é daqui da minha cidade, mas hoje ela está em Goiânia. Ela começou a fazer o rema comigo, mas não terminou, inclusive. Sunset é uma balada na porta da igreja. Tem drink, aqueles drinks coloridos, DJ, aquelas luzes coloridas, sabe? Igualzinho, é uma balada mesmo, uma boate. Sabe? Eu não sei como é que vocês falam na região de vocês, mas na nossa que fala boate. Balada, boate, essas coisas. Ela faz, gente. Fez, até o prefeito da cidade foi no dia, foi lá ver. Aí as mulheres todas lindas, as meninas novas, extremamente maquiadas, bonitas. Os rapazes também, todo mundo abraçando, tirando foto, dançando, tomando os drinks. Gente, nós precisamos fazer isso? Eu tenho para mim que não, porque isso é coisa do mundo. A pessoa que tem Jesus de verdade, ela fica satisfeita só de ter Jesus. Ele é suficiente. Se eu sair com os meus amigos para ir em algum lugar, tá ótimo. Mas se eu ficar em casa também tá ótimo. Aliás, eu gosto mais de ficar em casa, porque aí eu fico mais com Jesus. Eu oro, eu fico orando em línguas, eu vejo uma ministração, eu vejo uma coisa, eu descubro uma outra coisa ali, eu vou ajeitar as coisas que Jesus vai falando comigo. É suficiente. Ele é suficiente. Você pode ir? Claro, você pode. Mas desde que isso não preencha o lugar de Jesus no seu coração. Né? Deus e o mundo são inimigos. Esse é o verso 5, tá? Deus e o mundo são inimigos. Se me torno amigo do mundo, Deus ficará com ciúme. Vou querer ficar intrigado com Deus? Sou, porventura, mais forte do que ele? Não, não vou querer ter problema com Deus. Eu digo problema nesse sentido, assim, de não que Deus vai deixar de me amar, nada disso. Mas de que se eu ficar muito no mundo, eu me afasto de Deus automaticamente. Eu não vou ter mais aquele tempo com ele. Eu não vou ouvi-lo mais. Eu me afasto dele. Não ele de mim. Ele está aqui, ó, à disposição, o tempo todo. Mas aí eu comecei a amar o mundo, eu vou só ficando longe, longe, longe. Porque aí as coisas do mundo vão preencher o lugar de Deus. O verso 6. Não é em vão que Deus nos adverte sobre seu ciúme, pois todo aquele que for humilde o bastante para atendê-lo e abandonar os padrões de comportamento do mundo, receberá dele uma graça maior para conseguir fazer a sua vontade. Então, quanto mais a gente abandonar o mundo, mais nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus, porque aí você já não está ali com aquelas coisas do mundo, você está em sua missão com Deus. Essas coisas lá não vão fazer mais diferença.
Você não vai sentir falta, você não vai querer aquilo. Verso 7. Se eu resisto à oferta de Deus, eu estou automaticamente me sujeitando ao comportamento errado que o diabo me oferece. E eu não posso me render e resistir ao diabo ao mesmo tempo. Então, você só vai resistir se você estiver com Deus. A presença de Deus, Deus sendo o seu guia, o seu norte. Verso 8. Deus resiste aos que lhe resistem. Deus se achega aos que lhe se achegam. É você que purifica os seus feitos. E é você que limpa seu coração para que nele não haja interesse duplo. Ficar com Deus e ficar com o mundo. Então, cabe a nós essa escolha. Você escolhe, quer Deus ou quer o mundo. Verso 9. Que vale mais? Uma alegria ilusória que produz tristeza permanente ou a tristeza segundo Deus que produz alegria permanente? Aí a gente escolhe, a gente quer essa tristeza momentânea de ter que afastar das coisas do mundo, mas que vai me produzir uma alegria permanente e eterna, ou eu quero só os momentos do mundo, né? Verso 10. Sonde o seu coração e tenha coragem de humilhar-se diante de Deus, reconhecendo o que deve ser mudado. O maior problema não é o erro cometido, mas o esforço para tentar justificá-lo. Faça a sua parte e Deus fará dele. Isso aqui é simples. Se nós erramos, a gente só reconhece e pronto, e segue. Não precisa justificar. Eu fiz isso por causa disso. Não, só reconhece e segue. Porque Deus já perdoou tudo, gente. Deus não tem problema com isso, não, tá? Então, nós temos que entender o seguinte, mediante esses textos que a gente leu, que o diabo ele quer nos dividir, ao passo de que Deus quer que estejamos inteiramente unidos. Então, ele pega muito nessa parte de submissão, tanto que essa palavra foi distorcida, e essa palavra autoridade, né? Quero que você fala assim, autoridade, as pessoas já sentem mal, porque as autoridades que a gente conhece aí foram, mas é uma submissão ao Senhor e uma autoridade que nós temos recebida dele. E ele é a autoridade na nossa vida. Então, o inimigo, ele quer distorcer isso mais e mais e mais, para que nós não sejamos humildes o suficiente para aceitar a autoridade de Deus em nossa vida e cumprir a nossa missão. Porque se a gente aceita isso e vai cumprir a nossa missão, a gente abala as estruturas do inferno e a gente vai. Aí, né, eles vão perder. O mal perde com a gente aceitando a nossa posição em Cristo, quem nós somos em Deus, e cumprindo a missão e sendo Cristo aqui na Terra para as pessoas. Porque quando está todo mundo louco, correndo atrás de dinheiro, enlouquecidamente, não, tem que ter dinheiro, né? Todo mundo ensinando a ganhar dinheiro na internet, aquela loucura com dinheiro. Você não está nem aí, você só está fazendo a sua parte, trabalhando, pagando as suas contas, vivendo a sua vida. E com Jesus. Aí de repente, aí eles ficam, vai mandando as informações, né? Não, tá errado, você tem que ganhar mais e mais e mais. Então, a gente vai enfrentar essas questões. Por quê? Por que o inimigo manda isso? Para tirar o lugar de Deus no nosso coração, para tirar a autoridade dele no nosso coração. Mas uma palavra que você, quando vier, gente, você só logo fala assim: eu escolhi obedecer ao Senhor. Por que você não fez isso? Porque Jesus não mandou. Eu obedeço a Jesus, eu sou submissa a Jesus. Pronto, acabou. É uma forma de você blindar seu coração, sua mente e as pessoas que estão à sua volta, as pessoas às quais você convive, elas vão começar assim, eu vou perguntar, porque vai falar porque Deus me mandou. E pronto, tá? Eu vou encerrar por aqui.